Uma nova temporada do Código Aberto chegando mais uma vez para você. Nós nos despedimos na semana passada das conversas sobre Apocalipse e agora a gente está chegando de novo e é muito bom saber que você continua acompanhando o Código Aberto. Caso você esteja chegando pela primeira vez, saiba que esse é um programa onde nós nos reunimos em torno da palavra para conhecer o que Deus deseja para a gente, mas principalmente para conhecê-lo. Porque a palavra de Deus, em última análise, não é um lugar onde nós apenas sabemos aquilo que Deus quer, mas principalmente podemos ter um contato com quem Ele é. E o Código Aberto é essa experiência, é esse momento. Então, sinta-se muito à vontade para participar com a gente dessa temporada, é a nossa segunda temporada desse ano. Como eu falei, nós estudamos o livro de Apocalipse e eu sei que deve ter ficado um monte de dúvida, um monte de questionamento. Espero que você continue estudando esse livro, mas nessa temporada de maneira especial a gente vem agora com outro tema. A gente não vai olhar para um livro da Bíblia, mas vamos olhar para uma temática muito importante dentro da compreensão bíblica, dentro da compreensão da nossa vida. E a Bíblia e Deus lançam muita luz sobre essa temática. Mas antes de falar do tema dessa temporada, deixa eu apresentar os nossos novos convidados. Nos despedimos do Stefan, do pastor Léo, da Jéssica e da Moara na semana passada e agora recebemos aqui na nossa sala novos convidados e eu vou começar por aqui apresentando o Elber. Tudo bem, Elber? Beleza. Na paz? Tudo certo. Você é de onde, Elber? Sou de Campinas, eu trabalho numa agência de publicidade, eu sou publicitário e eu trabalho com a parte de novos negócios e planejamento estratégico. Então é isso que eu faço hoje. Você é casado, certo? Isso, exato. Eu sou casado com a Aline, a minha esposa tem uma própria marca, é da área do marketing, mas não temos filhos. Beleza, mas seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui. Legal. E na sequência, a Mari, que é a Mariana, mas a gente vai chamar de Mari, já está certo já. A gente Por favor, obrigada. Já votamos isso. Tudo bem, Mari? Você surgiu de onde, Mari? Tudo bem, eu surgi de Canarana, Mato Grosso. Onde? Canarana. Ah, ok. Aquela ênfase, né? Porém, eu moro em Brasília já faz algum tempo. E aí, então... Você trabalha com o que lá em Brasília? Eu sou psicóloga clínica, me Legal. formei recentemente, faz alguns meses aí. Então, recém-formada e trabalho na clínica mesmo. Que legal. E você é casada também, né? Casada com o Homero. Com o Homero, que foi contemporâneo da gente, né? No NASP, o Centro Universitário Adventista de São Paulo. Muita gente que passa por aqui passou pelo NASP. Você passou por lá também, né, Albert? Passei. Fiz publicidade lá. Legal. E lecionei durante um tempo para graduação lá. Legal. E o Homero também foi contemporâneo. Eu tive o prazer de ser pastor do Homero. Então é Sim, muito bom. sim. Muito legal, ele é famoso e tenho uma admiração por todos vocês. Legal. Muito obrigado, viu, Mari, por estar aqui. Maiara, que já é um pouco sócia do Código Aberto, já é a terceira temporada? Segunda. Segunda temporada? Então tá bom. Como é que você tá, Maiara? Tô bem, graças a Deus. E para quem não te viu na outra temporada e não te conhece, quem é você? O que você faz aqui? Eu sou daqui, trabalho aqui da Novo Tempo mesmo, né, na escola bíblica, sou conselheira espiritual, instrutora bíblica e faço os comentários da lição da Escola Sabatina no Contra a Cultura. Beleza, Contra a Cultura, que é um podcast aí associado ao Código Aberto. E a Maiara, para quem entra em contato, às vezes você que entra em contato ou tem amigos que entram em contato com a Novo Tempo, é possível que algum deles já tenha ouvido, recebido respostas da Maiara. Maiara, é um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, Thiago. E temos aqui agora o pastor Felipe. Tudo em ordem, Felipe? Tudo bem, graças a Deus. Felipe que é um amigo já de algum tempo e é um prazer recebê-lo aqui também. Prazer é meu. Você que é natural lá do Ceará. Sou natural de Fortaleza, Ceará. Olha que beleza. Mas hoje eu trabalho em Santa Catarina, em Joinville. Eu sou líder de jovens para todo o norte de Santa Catarina. Ali. Beleza. E você também tem casado com a Flor, né? Sim, sou casado com a Flor, sou pai do Daniel. Legal. Um abraço para eles, um beijo, eu amo vocês. Tu não pode perder a oportunidade. Não perde a oportunidade. Muito bem. Então, o Daniel tem 3 anos e eu e a Flor somos casados há 10. Legal, um prazer ter você aqui também, viu, Felipe? Prazer é meu. Prazer ter todos vocês. E sempre a gente tem convidados musicais especiais. A gente tem agora, para esses começo da nossa caminhada aqui, os convidados que vieram. De onde vocês vieram, Peterson? Nós viemos da querida Bahia. Da Bahia, beleza. Que ótimo. Você, então, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o tema, mas a gente tem alguém dentro do tema aqui, né? Temos uma dupla musical dentro do tema, que é o Peterson e a Liz Nelly. Acertei, Liz Nelly?
Pode chamar de Nelly também, né? Pode sim. Então tá bom, a gente Ou vai chamar... Liz, tem gente que Ou chama de Liz, Liz também. Nelly. Você prefere o quê? A maioria chama de Nelly, mas quem não Então, consegue, Tá, Liz. então eu vou chamar de Liz porque eu não quero estar com a maioria. Ok. Beleza? Então a gente tem aí o Peterson e a Liz. E estão acompanhados do Felipe, que trabalha aqui na Novo Tempo. Prazer ter o Felipe aqui. E o Natan também, que trabalha por aqui. E vocês são irmãos. Nós somos irmãos. Certo. O Felipe não é da família ainda. Não. Não, tá bom. O Felipe tá só dando uma assistência. Grande amigo. Beleza. E o Peterson e o Natan, que são irmãos da Poliana, que é a nossa figurinista, ela quem checa as nossas roupas para ver se está tudo certo, né? E hoje ela checou a gente, tá tudo bacana. Um abraço para a Poli e é um prazer ter vocês aqui também. Obrigada. Sintam-se à vontade também para participar, não só cantando, mas se quiserem também fazer participações aqui durante a conversa, sintam-se à vontade. Ok, Tá bom? obrigado. A gente vai fazer uma oração nesse momento, vamos pedir para que Deus nos ilumine, nos oriente nesse momento de estudo da palavra. Acompanhe a gente nessa oração então. Querido Deus, nós agradecemos pelas tuas bênçãos e nesse momento queremos nos aproximar da tua palavra e pedir ao Senhor que o teu Espírito Santo nos ilumine, nos ajude a compreender, nos ajude a transmitir e que da mesma maneira como nós estamos aqui pensando a respeito da palavra, quem está lá em casa também seja abençoado por essa palavra. Fica conosco por Jesus. Amém, Senhor. Nova temporada, a gente tem como tema falar sobre família. E a gente vai pensar sobre esse tema que nunca vai ficar desatualizado. Afinal, nós sempre seremos seres vivendo em família, nascendo dentro de famílias, de contextos familiares. Às vezes não são os ideais, às vezes não são aqueles que nós gostaríamos, mas também uma família ideal talvez ela não exista. A gente vai pensar um pouquinho sobre isso, sobre os ideais de família, sobre as realidades da família. E a gente vai pensar e tentar pensar biblicamente, mas também de forma atualizada, né? A Bíblia ela é atual e ela traz para a gente reflexões importantes a respeito desse assunto. Para a gente começar, Pastor Felipe, e eu já começo direcionando para ti, e aí depois agora cada um fale quando quiser. Para a gente começar, a gente tem a família como sendo essa célula máter da sociedade, mas de onde vem, o que a Bíblia nos diz sobre a origem dessas coisas, sobre a origem da família, sobre o começo dessa ideia? Então, Deus, ele projetou um mundo perfeito, né? A gente, quando olha para a Bíblia, lá no Gênesis, a gente percebe que Deus projetou tudo no seu devido lugar. Quando a gente fala de família hoje, você mencionou aí no começo que as famílias não são mais ideais, e isso é verdade, porque a família ideal existiu quando o mundo era ideal. A gente não mora mais no mundo ideal e, portanto, a gente não tem mais uma família ideal. Mas quando Deus criou tudo, ele criou uma família composta por um casal, Adão e Eva. E eu acho interessante isso, porque quando Deus ele resolveu criar esse planeta, ele não criou um planeta povoado. Ele criou um planeta que seria povoado a partir de uma família, mostrando como Deus dá importância para essa instituição. Aliás, a família é uma instituição que foi criada por Deus. Por isso que o Estado não pode legislar sobre o que é família, porque a família é anterior ao Estado. Deus criou a família e então Deus estabeleceu o que é uma família e a partir dessa família inicial com Adão e Eva, Deus povoou a terra e ele fez o propósito de estabelecer bênção de família para família. Se você olha o início da Bíblia ali, Gênesis, você vai perceber que uma família abençoava a outra. E hoje, embora ainda não seja o ideal, a gente não viva mais no ideal, mas Deus estabeleceu bênção de família para família. Então a minha família hoje deve abençoar a família do meu filho que virá depois e assim por diante. Foi assim que Deus estabeleceu. E quando a gente olha para o texto bíblico, né, lá na criação, que aparece, que Deus fez todas as coisas muito boas, o que acontece, qual que é a diferença dessa família criada por Deus e a diferença dessa ordem estabelecida por Deus daquilo que a gente vê hoje? O que a gente tem o que mudou de lá para cá? Quando você vai lá para o início, você percebe que tudo foi criado, né, numa ordem, como já disse o pastor Felipe, foi criado numa ordem perfeita, as coisas, né? O planejamento, a estratégia foi toda feita de forma perfeita e o planeta ele foi totalmente criado para poder receber esse casal que seria ali o seu administrador e que povoaria. E quando a gente estuda sobre o casal, principalmente ali em Gênesis capítulo 2, a gente percebe que a harmonia entre eles seria perfeita. Não haveria um maior do que o outro. Ambos teriam ali a mesma autoridade, ambos teriam ali a mesma função, um ajudando o outro, né, para que o andamento das coisas saísse de forma
plena, de forma perfeita, para que ambos pudessem vivenciar a realidade de ser imagem e semelhança de Deus, né? A mulher seria imagem e semelhança de Deus para o homem seria imagem e semelhança de Deus para a mulher, e ambos ali governariam o planeta de forma semelhante à forma como Deus governaria o universo. Então Deus ele criou tudo de uma forma que o caráter dele pudesse ser revelado, que o caráter dele pudesse ser conhecido e que as coisas pudessem ir, né, sair da melhor maneira possível. Porém, a gente percebe que houve um intercurso nessa trajetória e uma outra proposta foi trazida para dentro do âmbito familiar. Uma proposta onde Deus não precisasse ser tão o centro assim, mas que outras coisas pudessem ocupar o centro. E quando outras coisas ocuparam o centro, a gente já percebe que aquela harmonia que havia entre, né, dentro daquele lar, dentro daquela família, já começou a ficar prejudicada, porque aí agora um não estava mais ali em função do outro, né, mas agora estava cada um em função de si mesmo, e aí é onde entra o eu para governar e os problemas começam a acontecer. Eu talvez diria que é muito interessante ver dessa forma, e a proposta do relacionamento, saca? De ter alguém acompanhando, de não ter a solidão, de ter um processo de desenvolvimento juntos. E se a gente parar para analisar hoje o nosso dia a dia, cara, isso é maravilhoso, né? Você vê a criança passando pelas diferentes fases, cara, isso é muito prazeroso. E aí vem o pecado, que foi o que a Mayara comentou, e, cara, e aí esse processo de transformação agora, ele precisa ganhar um processo, talvez algo diferente, né? E aí a gente começa nas adaptações. Então eu acho que é mais ou menos isso que rola. A gente tem uma família padrão proposta por Cristo, dentro de um ambiente perfeito, e, cara, o ambiente deixa de ser perfeito, e aí começa a rolar umas decisões meio estranhas, e agora a gente passa por um processo de transformação e também de adaptação. E aí você começa a confundir um pouco o modelo principal. Então, para mim, é isso. Agora, já que não é perfeito o local, cara, além dessa transformação natural, a gente precisa adaptar. E aí é onde a gente pode questionar as adaptações e quais são os limites dela, ou se não tem limites. Eu acho legal você tocar nesse assunto, porque eu entendo que é um desafio da gente, eu acho que talvez esse é o desafio da gente não só nesses 3 meses estudando, mas é o desafio da vida da gente de olhar para aquilo que Deus fez, olhar para aquilo que hoje a gente tem e pensar, cara, como é que eu chego nisso mesmo estando nesse ambiente? E aí toca um aspecto importante também, porque Deus cria a família, e aí só até pegando um negócio, antes até mesmo de falar disso, uma coisa que me veio à mente também é a respeito de que Deus cria a família, Mário, para viver em diversidade. São relacionamentos, mas são relacionamentos em diversidade. Ele cria seres diversos que vão dar origem a outros indivíduos diversos e eles vão viver. Como é que... e isso faria muito sentido, né, dentro dessa família ideal, mas agora a gente parece que a diversidade, que era algo que Deus cria para ser inclusive um instrumento de desenvolvimento, parece que a diversidade agora ela também ela vem, parece que ela coloca obstáculo, parece que aquilo que se tornou uma bênção agora parece ser um obstáculo. Sim, sim. E, inclusive, outra questão sobre a família, é na família que a gente se conhece, porque é nos relacionamentos que a gente se conhece. A gente pode perceber, como é que você fala assim, quero me conhecer, cara, não precisa ir para o monte, na montanha, ficar lá sozinho. Não, comece a perceber, como é que você se relaciona com diferentes tipos de pessoas, como é que você se relaciona na sua família, e é aí que a gente se conhece. Então, a família também tem esse papel de ajudar a pessoa para que ela se conheça, para que ela seja cada uma única, diferente, e é esse o papel da família. Tiago, você levantou aí essa bola da diversidade, eu acho muito interessante isso, porque quando a gente compreende que Deus criou uma família diversa num ambiente perfeito, ou pessoas diferentes num ambiente perfeito, a gente começa a pensar que hoje eu preciso respeitar a minha esposa que é diferente de mim, e que pensa diferente de mim, e o meu filho que é diferente, eu só tenho um, mas quem tem 2 diz assim, não, e o segundo é diferente do primeiro, não dá para educar do mesmo jeito. E quando a gente consegue compreender que as pessoas são diferentes, a gente começa a ter mais tolerância com as pessoas, sem exigir que o outro pense igual a mim, que o outro reaja igual a mim, e isso isso vai causar mais harmonia dentro de casa, dentro da família, dentro daquele ambiente, quando eu espero, quando eu não tenho a expectativa de que o outro seja igual.
E as expectativas erradas causam frustrações. Mas quando a minha expectativa é certa, então a minha expectativa é que a Flor, a minha esposa, ela vai pensar diferente de mim. Então, quando isso acontecer, eu não tenho frustração. E eu acho que além de frustração, também traz o espaço para os abusos, né? Porque onde eu não respeito a diferença, eu acabo construindo uma relação abusiva. Eu não respeito que você é um outro indivíduo diferente de mim, né? Para mim, esse tema da diversidade é maravilhoso e a gente pensar ele na compreensão bíblica também é sensacional. E aí a gente entende que o Éden não deu tempo, né? Não deu tempo da diversidade entrar, não deu tempo para a gente ver Caim e Abel lá dentro, não deu tempo para a gente ver outras famílias sendo construídas ali. Mas dá para a gente ver Cristo se relacionando com a diversidade. Sim. E aí, para mim, não entra na minha mente uma religião que busca tolir a diversidade, que pensa algo diferente com relação à família. Cara, eu não consigo compreender isso. No máximo, o que eu posso dizer, olha, para mim, Cristo propôs esse modelo, e ele vai dizer assim, para mim é um modelo diferente, para mim, alguns aspectos eu mudo. Cara, e eu preciso respeitar isso, e entender que Cristo respeita, apesar da gente não ter visto a diversidade de forma tão ampla dentro do Éden, cara, Cristo, ele é total respeitoso, e no micro, na minha família, dentro de casa, que alguém pensa diferente, ou no macro, pessoas que estão fora da minha casa e têm uma concepção de família que é bem diferente da minha. Então, desculpa, Mari. Só para pegar esse gancho, Deus ali no Éden, ele estabeleceu o padrão geral. Então, existe um padrão de família que Deus estabeleceu, mas dentro desse relacionamento do padrão de Deus da família, existe liberdade para eu pensar diferente, para eu ser diferente, e existe uma exigência de Deus de que eu respeite essas relações diferentes que existem debaixo do guarda-chuva do padrão que Deus estabeleceu. E se a gente acolhe, apoia e ajuda as pessoas que são diferentes de nós, a gente manifesta a glória de Deus, porque é assim que a glória é manifestada, acolhendo e apoiando quem é diferente de mim. Porque quem é igual a mim não aumenta, não agrega em nada, mas quem é diferente, sim. E a gente vai continuar nesse assunto da diversidade, pensando agora na diversidade das etapas, né? Que agora a pessoa que eu sou hoje não é a mesma que eu fui e nem é a mesma que eu serei. E agora essa diversidade que reside dentro de mim, a gente tem que pensar também um pouquinho sobre ela e como ela acontece dentro da família. Fica por aí, a gente volta daqui a pouquinho para o segundo bloco do Código Aberto, conversando sobre família, sobre essa família pensada por Deus, sobre diversidade dentro da família e dentro da experiência de cada indivíduo. Fica por aí, Código Aberto volta daqui a pouco.